Deus continuar conduzindo o nosso pastor nesse caminho de ensino, de sabedoria. Nós dizemos sim, amém, Senhor, para tudo aquilo que Ele vai derramar essa manhã, porque sabemos que provém do Senhor. Que o Senhor possa estar, Deus, falando conosco, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, gente. E aí, vocês estão bem? Chegou o pai. O patrão que mandou, né? É. Foi ela que me vestiu hoje. Tô bonitinho, tá? A gente sabe logo que o cara tá tomando monjara. Sabe como é que é, irmão? Quando o cara bota a camisa por dentro. Viu, Thiago, aí? Bota por dentro. Já foi 3 doses de 5 miligramas. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Nós esquecemos só de avisar sobre os nossos cursos, não é? As nossas inscrições já começaram, né, Reinaldo? As nossas inscrições do curso de casados, curso de homem, de mulher e o nosso curso básico de teologia. Já as inscrições da próxima turma já começaram. Nós tivemos aqui na semana passada a formatura, foi precioso demais ouvir os testemunhos, né, ouvir tudo que Deus tem feito por meio dessa ferramenta. É uma ferramenta que Deus está dando para essa comunidade, uma ferramenta de discipulado, de ajuste, não é? Então, se você deseja participar, no final dessa reunião, nós vamos ter um pessoal lá no canto, ali no meu canto direito, com uma mesinha, você vai poder tirar as suas dúvidas e fazer a tua inscrição. Amém? Amém, gente? Atos capítulo 1, eu queria, na verdade, trazer um entendimento sobre esse capítulo, né? Nós vamos fazer uma breve exposição aqui desse texto, e por que eu vou falar sobre isso? Porque esses últimos meses, irmãos, tem um sentimento no meu coração, sabe? Esses últimos meses há um profundo desejo no meu coração de ser tocado pelo poder do alto. Eu acho que a nossa vida está muito normal, a nossa vida está muito natural, irmãos. Nossa vida como igreja, não é? Nós levantamos de manhã, vamos trabalhar, chegamos em casa para descansar, para o outro dia trabalhar de novo, para no final do mês a gente ganhar o nosso salário, pagar nossas contas, para poder trabalhar de novo, e nós entramos nesse ciclo de sobrevivência, e a impressão que eu tenho é que parece que o céu não nos toca mais. Irmão, nós chegamos numa reunião como essa, para a gente levantar uma mão para adorar, o irmão tem que ficar aqui dizendo, levanta a mão, adora, e eu vejo que o reflexo da nossa vida numa reunião como essa, é o reflexo da nossa vida no nosso cotidiano. Se nós somos frios no cotidiano, nós não vamos ser aquecidos no culto, irmão. Se nós somos frios em casa, nós não vamos ser quentes no culto, é besteira, não é? Então não adianta a gente ficar aqui tentando impulsionar você, conduzir você para um lugar de adoração, se você vive uma vida normal, se você vive uma vida natural, se o céu não toca mais você. E os últimos dias a gente está olhando muito para Atos, principalmente ali o capítulo 1 e 2, né? Quarta-feira, na nossa reunião de oração, nós oramos em cima desse texto, pensamos, meditamos nesse texto, e definitivamente há uma necessidade no nosso meio de sermos tocados pelo poder do alto, porque a unção do Espírito, o poder do Espírito é o ingrediente principal para todo aquele que deseja cooperar com a missão de Deus. É impossível nós cooperarmos com o que Deus está fazendo no mundo sem um poder do alto, sem a unção do Espírito. Então nós nos tornamos uma espécie de egoísta espiritual. Nós queremos as coisas para nós participamos de uma reunião como essa, buscando algo para a minha vida. Nós saímos das nossas casas e nos reunimos numa reunião como essa, ou em outros lugares, porque nós queremos algo para nós mesmos, nós queremos uma vida melhor, queremos que Deus faça alguma coisa para melhorar a minha vida natural. A verdade é essa, né? A maioria de nós aqui estamos buscando melhorar a nossa vida normal. Ponto. A maioria de nós aqui estamos buscando um jeito de ter a nossa vida natural um pouco mais aperfeiçoada. Nós não queremos nos mover como de fato nós deveríamos nos mover. Então, eu quero olhar para esse texto, quero tentar aprender um pouquinho mais com as Escrituras, de como nós podemos viver de modo que o alto nos toque, o céu nos toque, o Espírito nos toque, o poder do Espírito. Sabe, irmãos, reuniões onde nós seremos marcados por sinais,
Reuniões, e agora é hora de você dizer amém, por favor, me ajude. Reuniões onde nós seremos marcados por poder do alto. Reuniões onde você entrará angustiado e sairá com o espírito, sabe, aquecido, quebrantado. Reuniões onde você entra enfermo e sai curado. Não porque tem alguém pregando, não porque tem um pastor de fora, não porque tem alguém em destaque, mas porque o poder do alto tocou a nossa reunião. É disso que nós precisamos. Precisamos que o Espírito tenha liberdade no nosso meio. Sabe, precisamos que o Espírito de fato venha modelar a nossa vida e a maneira como nós vivemos. Amém? Então, Atos capítulo 1. Quero ler a partir do versículo 1. Você achou aí? Diz assim, ó. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Digam comigo, esperem a promessa do Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Pai, aqui está a Tua palavra, nós queremos nessa manhã nos render diante de Ti, queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nossas vidas, e nós clamamos que o Teu Espírito se faça presente nessa reunião, que a manifestação do Teu Espírito se torne o nosso principal alvo. Nós não queremos permanecer sem o Espírito, não queremos avançar sem o Espírito, tudo que nós queremos é que o Teu Espírito se mova no nosso meio, e aquele que chegou nessa casa angustiado, saia daqui com o seu coração contrito e quebrantado. Aquele que chegou enfermo, receba um toque de cura. Aquele que chegou frio, seja aquecido. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha total liberdade de convencer cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Instrua-nos nessa manhã, que a Tua palavra sirva de lâmpada para os nossos pés, e que nós possamos encontrar o caminho, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse primeiro capítulo de Atos, ele funciona como uma espécie de introdução de tudo que vai ser narrado a partir daqui, não é? Lucas, ele traz um panorama introdutório, e que se nós observarmos toda essa introdução, nós vamos ter clareza do restante do livro. Antes de registrar as ações da igreja, o que Lucas faz aqui no capítulo 1? Lucas, ele está preparando o seu leitor, não é? Ele está preparando todo aquele que vai ter acesso a essa carta, para compreender quem era o verdadeiro protagonista dessa história. Amém? Vou repetir. O que Lucas está fazendo aqui com essa introdução? Lucas está preparando o leitor, para que o leitor possa entender, compreender quem é o verdadeiro protagonista dessa história, e para que o leitor possa entender também qual é a missão da igreja, e para que o leitor possa entender também de onde vem o poder para que a igreja cumpra a missão. Entendido aqui? Então ele está preparando o leitor para entender três coisas. Vou repetir. Primeiro, ele deseja que o leitor entenda quem é o protagonista da história. Segundo, ele quer que o leitor entenda qual é a missão da igreja. E terceiro, ele quer que o leitor entenda de onde vem o poder para cumprir a missão. Entendido aqui? Os Atos dos Apóstolos, propriamente dito, não começa no capítulo 1. O capítulo 1 é essa preparação. Os Atos dos Apóstolos começam a partir do capítulo 2. Os Atos dos Apóstolos não começa com Lucas
falando a respeito da reunião que Jesus fez. A reunião que Jesus fez, os 40 dias, era um ato preparatório. Os atos dos apóstolos começam a partir do derramar do Espírito. E aqui nós aprendemos um princípio. Jesus, ele reúne os seus discípulos, já ressurreto, não é? Depois de ter sofrido, como nós lemos aqui, depois de ter vencido a morte, depois de ter passado pela cruz, vencido a morte e sido exaltado com a ressurreição, agora ele faz uma reunião com os seus discípulos, e ele dá uma instrução, e a instrução é muito clara. A instrução é: vocês não podem sair de Jerusalém até que o Espírito, até que o poder do alto venha sobre vocês. Então ele dá uma ordem, a ordem é: esperem pelo Espírito. Diga comigo: esperar pelo Espírito. Irmãos, sabe por que isso acontece? Jesus está nos ensinando aqui um princípio. Isso acontece porque antes de enviar discípulos para o mundo, o que ele faz? Ele dá uma ordem de esperar. E por que isso é importante? Porque sem esse tempo de espera, não é possível prosseguir no poder do Espírito. Irmãos, a espera, esse tempo de espera, não era um atraso no plano de Deus. Porque nós pensamos assim, nós pensamos que quando paramos para esperar, nós estamos perdendo tempo, nós estamos atrasando o plano, nós estamos atrasando o processo. Por isso nós achamos que para cooperar com o plano de Deus, a gente já precisa começar numa velocidade máxima. Para cooperar com a missão de Deus, nós achamos que a gente já tem que começar em movimento. E ele está nos ensinando aqui, que o início da missão da igreja está em um momento de espera. Você pegou aí? Isso contradiz a maneira como nós estamos edificando a igreja. Porque para nós estamos dando pilha, tentando fazer todo mundo se movimentar. E ele está dizendo assim: não, é no momento de espera que eu preparo você. É nesse momento de espera. Então essa espera não é um atraso no plano. Essa espera é parte essencial do preparo dos discípulos. Aleluia. Você precisa compreender isso. As pessoas às vezes vêm caminhar com a gente e vêm toda cheia de gás. A gente fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, vamos parar um pouco. Mano, já teve gente que saiu da igreja. O cara que sai da igreja porque o pastor pediu para ele esperar, deixaria de seguir Jesus aqui. O quê? Eu passei 3 anos te seguindo, eu estou vendo a tua missão, eu estou vendo você curando gente, eu estou vendo você tocando pessoas, eu estou vendo você transtornando o mundo. Agora, na hora que eu penso que eu vou avançar, você manda eu parar, esperar. Não. Você está querendo acabar com o meu ministério. Você está querendo atrasar a minha vida, é assim ou não é? Ainda bem que isso não acontece aqui, né? Deixa para mim lá, meu amigo. Ainda bem que isso não acontece aqui. Então ele fala assim: olha, esperem, porque é na espera que Deus molda o nosso coração. É nesse momento de espera que Deus alinha as nossas motivações. Porque eu já falei sobre isso aqui, eu volto a repetir. As motivações erradas, elas comprometem as ações corretas. Nós podemos estar fazendo coisas muito boas, mas se a motivação estiver errada, nós vamos estar comprometendo aquilo que nós estamos fazendo. Irmão, quando você olha para as Escrituras, você vai ver Deus ajustando motivações. Por quê? Por que Deus não deixa fazer? Cara, o cara vai fazer certo, a motivação está errada, mas o resultado vai ser positivo, deixa fazer. Ele está dizendo assim: não. Antes de mandar para uma missão, eu ajusto a motivação. Pedro, vem cá, você me ama? Amo, então cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está fazendo com Pedro? Está ajustando a motivação para depois enviar para uma missão. A motivação que Pedro deveria ter para cuidar das ovelhas de Cristo não era benefício próprio, era o amor que ele sentia pelo próprio Cristo. Então ele ajusta a motivação para enviar para a missão. E é nesse momento de espera que as nossas motivações são ajustadas. É no momento de espera, irmãos, que ele ensina os seus servos que não tem como avançar sem depender do Espírito. É nesse momento de espera, presta atenção nisso, foi nesse momento de espera que Jesus ensinou aos seus discípulos que o avanço para cooperar com a missão não dependia das suas próprias forças, mas do poder do alto. É como se ele estivesse dizendo: pô, você já sabe como faz.
Vocês me viram fazer, vocês são meus seguidores, vocês estão me seguindo há 3 anos. Vocês sabem como faz. Vocês têm intelecto para isso, força para isso, vocês são jovens, se eu liberar vocês vão transtornar o mundo. Mas não é a força de vocês, é o poder do alto. Então aguardem o poder do alto para vocês poderem sair. Você entende isso? Obrigado, James. Aguardem o poder do alto. Então, nós precisamos aprender a esperar. É uma necessidade do nosso tempo. Irmãos, quem aprende a esperar, vai reconhecer que o sucesso da missão, a eficácia da missão, não está na nossa capacidade humana. Não está na nossa força, está no poder de Deus. O sucesso da missão está no poder de Deus. O sucesso da missão não está no nosso intelecto. O sucesso da missão não está na nossa capacidade. O sucesso da missão está no poder do alto. Amém? Por outro lado, irmãos, quem não deseja depender do Espírito, dificilmente consegue esperar. Para quem não quer depender do Espírito, esperar é perder tempo. Está aqui comigo? Para quem não quer depender do poder do Espírito, parar para esperar é perder tempo. Não, aqui não pode que não, tá? Quem não quer depender do Espírito, parar para esperar é atrasar o plano. É atrasar o plano. Eu acredito muito, irmãos, que Deus quer nos colocar em um tempo de dependência do Espírito. Nós precisamos do Espírito para nos movimentar. Precisamos do Espírito para definir coisas. Precisamos do Espírito para decidir coisas. Você que é empresário, você precisa do Espírito Santo para tomar decisões na sua empresa. Você que é um profissional liberal, você precisa do Espírito Santo na tua atividade. Você que é empreendedor, você precisa do Espírito Santo. Irmão, todos nós precisamos do Espírito Santo para nos movimentar na nossa vida. Todos nós precisamos. Não podemos nos mover sem Ele. E aí, você falar isso para uma geração que é marcada pela impaciência, irmãos, é um desafio. É um desafio. Sabe quando você espera, mas você não consegue ficar parado? Você tem que estar mexendo em alguma coisa? A impaciência, ela revela algo. O que a impaciência revela? A impaciência revela que muitas vezes há no seu coração uma confiança excessiva em você mesmo. É como se nós estivéssemos ali, ouvindo Jesus dizer assim, aguardem, esperem o poder do alto. Você fala assim, não precisa, eu sei, eu posso, eu consigo. E aí nós vamos para muitas reuniões como essa, ouvir alguém dizer que você pode, que você sabe, que você tem um potencial, que é só você ajustar que dá certo. Irmão, nós não podemos. Nós não podemos. Sem o Espírito nós não podemos. Nós não temos força, nós não somos bons. Se deixar para eu e você decidirmos sozinho, vai dar ruim. Obrigado pelo glória a Deus, bem baixinho que saiu ali. Glória a Deus. Você é ruim. Olha para o seu irmão e fala assim, você é ruim, meu irmão. Você não pode. Esquece. Olha para ele e fala assim, esquece, você não pode. Ah, não, eu vou fechar um contrato. Você não pode sozinho, vai dar ruim. Não, eu vou fechar um negócio. Vai dar ruim se você não tiver o Espírito. Sozinho você não pode. Você está aqui comigo? Estamos falando vamos lá, gente, nós estamos falando, Jesus está conversando com os caras que conviveram com Ele nos últimos 3 anos diariamente. Não estamos falando aqui, Jesus está falando com alguém como você, que só vem no culto domingo e depois vai viver sua vida. Ele está falando com pessoas que estavam diariamente com Ele, vendo Ele dormir, acordar, orar, chorar, reclamar, brigar, virar a mesa, quebrar o pau com os outros. Eles estavam vendo a vida diária de Jesus. Jesus está dizendo, vocês que me acompanharam nos últimos 3 anos, diariamente, vocês precisam esperar pelo Espírito. Aí você que vem num culto de domingo, não levanta nem a mão no culto para orar, você acha que você pode sozinho. É isso mesmo que eu estou entendendo aqui, ou eu estou entendendo errado? Nós somos ruins, irmão, a gente não pode. Por isso nós precisamos do Espírito de Deus. Precisamos do poder do alto. Aleluia.
A impaciência, ela revela que você confia em si mesmo mais do que você confia no Espírito. E o que a espera faz? A espera nos esvazia da nossa autossuficiência. A espera nos esvazia da autossuficiência. Para quê? Para que sejamos cheios do Espírito. Para que sejamos cheios do Espírito. Sabe o que eu creio? Eu creio que a espera pelo Espírito não foi apenas um detalhe antes do Pentecostes. Não. Eu creio que a espera pelo Espírito foi parte fundamental para a missão de todos aqueles que iriam cooperar com a missão de Deus. Mas também é fundamental na missão de todos nós que queremos cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Irmãos, todos nós que queremos cooperar com aquilo que Deus está fazendo no mundo, precisa entrar nesse lugar de espera pelo poder do Espírito. Sabe, eu não vou avançar sem o poder do alto. Eu não vou dar um passo sem o poder do alto. Você consegue compreender isso? Então, antes de Jesus confiar, uma grande responsabilidade aos discípulos, ele ensina para os seus discípulos uma grande lição. Que lição é essa? A missão não começa no movimento, a missão começa na dependência. Não, Deus não quer usar alguém apto, disposto a sair logo, a ir logo, a fazer logo. Não. Deus quer usar aqueles que estão submissos à sua dependência. Guarde isso. A missão não começa no movimento, a missão começa na dependência. Você está aqui comigo, irmãos? Na dependência. Por quê? Porque se movimentar de forma independente é comprometer a missão. Olha para mim aqui, ó. Se movimentar de forma independente é comprometer a missão. É comprometer a missão. Então Deus não está procurando apenas pessoas que estão dispostas a trabalhar para Ele. Deus está procurando pessoas que tenham coragem de depender dEle. Trabalhar para Deus é fácil, irmão. Depender de Deus é que é o desafio. Você está doido para avançar, você acha que vai. Aí você precisa dizer assim, Senhor, e aí? É hora de avançar ou é hora de parar? Ele fala assim, não, agora é hora de parar. Não dei nenhum passo. E aí, Deus, como é que faz? Investe tudo, não investe, guarda, oferta, faz o quê? Cara, você já pensou se a gente entra nesse lugar? Nesse lugar de depender de Deus, ao ponto de fazer uma transação financeira. Rapaz, deixa eu ver se eu compro isso aqui. Ah, será? Senhor, o que você acha? Espírito de Deus, me instrui aqui. Compro ou não compro? Faço ou não faço? Vou ou não vou? O nível seria outro, irmãos. O nível seria outro. Dizer que ama Jesus, mas tomar as próprias decisões o tempo todo, não casa. Você está aqui comigo? Então Deus não quer funcionários para trabalhar para Ele. Deus quer filhos que dependem do Pai. Amém? Quem deseja cooperar com a obra de Deus, antes de qualquer coisa, precisa aprender a esperar pelo poder de Deus. Não tem jeito. Se você deseja trabalhar para Deus, então aprenda a depender de Deus. Aprenda a esperar. Então, irmãos, a lógica do reino, ela vai contra a lógica desse tempo. A lógica do reino vai contra a lógica desta era. Porque na lógica do reino, esperar não significa perder tempo. Não. Na lógica do reino, esperar é ser preparado para o tempo oportuno, é ser preparado para o tempo certo. Então Jesus, ele estabelece essa espera como uma condição indispensável. Ele não falou assim, olha, vocês podem ir, mas eu aconselho vocês a esperar. Não, ele falou assim, olha, esperem o poder do alto. Pronto, esperem, não tem opção. Os discípulos aqui, irmãos, eles não deveriam sair de Jerusalém
eles não deveriam iniciar uma missão antes do Espírito. Porque andar na frente do Espírito, aqui, era andar com a sua própria força, era andar com o seu próprio intelecto, era seguir o seu próprio destino. E os nossos pés não vão nos conduzir para um destino que Deus tem para nós, se ele andar por conta própria. Irmão, você não escolheu estar aqui hoje. Não escolheu. Você não está aqui hoje porque você amanheceu o dia dizendo, meu Deus do céu, eu vou para aquela... Não, o Espírito gerou esse desejo em você. Porque se fosse por você mesmo, por mim, a gente estava em outro lugar. É assim ou não é? Porque os nossos pés, se andarem de forma independente, eles não irão nos conduzir para o lugar que Deus quer que eu e você estejamos. Porque o velho homem não quer Jesus, irmão. O homem corrompido pelo pecado não quer a presença de Deus. Quando ele ouve a presença de Deus, ele foge. É assim até hoje. O que aconteceu lá no Éden, com Adão, acontece até hoje. Sempre vai ter uma árvorezinha esperando você se esconder por trás dela, se você anda na independência. Pode ficar tranquilo. Essa árvore para muitos é o trabalho, essa árvore para muitos é um esporte, essa árvore para muitos é a própria vida. Sempre tem uma árvorezinha esperando você para se esconder de trás dela. E dizer assim, é porque eu estou aqui cuidando da árvore que o Senhor mandou eu cuidar. Para muitos essa árvore é a família. Não, eu não vou porque eu estou cuidando da minha família. E você acha que cuidar da família, é possível cuidar da família desconectado da família de Deus? Me explica isso aí porque eu não estou entendendo. O melhor lugar para você cuidar da sua família é na família de Deus, irmãos. Então não adianta, saia de trás da árvore. Os teus pés vai te levar para um esconderijo. Mas se você estiver no lugar de dependência de Deus, irmãos, guarde isso. Os teus pés vão te conduzir para a presença de Deus, se eles forem conduzidos pelo Espírito. Então ele estabelece essa espera como algo indispensável. Olha, vocês não podem sair de Jerusalém. Não podem. Vocês não podem iniciar a missão sem antes receber o Espírito. Então, a ordem aqui é muito clara. A ordem é, primeiro vocês serão revestidos de poder, depois vocês serão enviados. E é isso que nós temos buscado, é isso que nós precisamos buscar. A missão só poderia começar quando o Espírito fosse derramado. Essa era a ordem aqui. Então Jesus não permite que eles saiam para cumprir a grande comissão, confiando em si mesmo. Ele está dizendo, se vocês saírem sem o Espírito, vocês estarão confiando na própria força. Se vocês saírem sem o Espírito, vocês estarão confiando nas próprias experiências. Se vocês saírem sem o Espírito, vocês irão se mover confiando nas experiências que vocês adquiriram nos últimos 3 anos que andaram comigo. E isso não é suficiente para sustentar vocês no meio da missão. Bom, você pode entrar numa faculdade, numa sala de aula, aprender teologia, se tornar um mestre, um doutor em teologia. Você pode ser mestre em Novo Testamento, em Velho Testamento, em escatologia, em eclesiologia. Você pode ser mestre em tudo. Se você não tiver uma experiência com o Espírito, uma hora ou outra você vai travar, fraquejar e consequentemente parar. É assim que funciona. Eu não quero uma vida fria. Irmãos, eu estudo. Eu gosto de estudar. Eu tenho livros em casa que o meu hobby é comprar livro. Pastor, você lê tudo? Tem livro que eu deixo lá no plástico. Eu fico olhando para aqueles livros ali. Chega a me dar assim eu me sinto realizado. Não é assim? Não é assim? Quem gosta de ler sabe. Tem livro que quando... Não, vou abrir, dá até pena. Não, deixa o bichinho aí, não vou mexer com ele não. Tem hora que eu acho que eu estou ficando doido, irmão. Tem livro que eu acho que é meu amigo. Rapaz, esse livro aqui está me contando uma história. Aí eu começo a conversar com o livro. Aí eu paro e digo assim, rapaz, aqui eu já estou entrando na loucura. Isso aqui é loucura. Mas tem uma hora, irmão, que eu tenho que fechar livro. Fechar tudo e... Ei, chegou. Ele chegou, o Espírito chegou. Porque as letras não vão me levar, o conhecimento não vai me levar, só o Espírito de Deus, o poder do alto. Chegou uma época da minha vida que ele falou comigo assim, eu estou com saudade de ti, você está estudando muito. Eu passei quase 1 ano sem ler um livro. Porque eu preciso do poder do alto.
Jesus falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês passaram 3 anos andando comigo. Vocês aprenderam muita coisa. Vocês viram muita coisa. Mas vocês não podem ir só com isso. Vocês precisam do poder do alto. Você está aqui comigo? Esse conhecimento adquirido nos últimos 3 anos vai servir, mas não é o suficiente. Irmãos, preste atenção, esses caras viram Jesus ressuscitar. Irmão, você tem ideia do que é isso? Pastor Rogério morreu. Aí você chora, 3 dias depois você me encontra por aí. Aí a gente faz uma reunião aqui. Cara, esse cara venceu a morte. Esses caras viram Jesus ressuscitar, irmãos. Tocaram nele, disseram... Imagina o entusiasmo. Imagina, agora vai. O homem está aqui, moço. Tá, vamos, gente. Vamos espalhar no mundo aí. Vamos embora, vamos pregar. O entusiasmo por causa da ressurreição. Ele falou assim: não é suficiente. Espera. Vocês têm a experiência dos 3 anos, você tem o entusiasmo da ressurreição, mas vocês precisam do poder do Espírito. Você tem ideia do que é isso aqui? Jesus está dizendo: nada disso vai ser suficiente para manter vocês nessa jornada, porque vai ter uma hora que o coração desanima, vai ter uma hora que o intelecto falha, mas o Espírito sempre estará com vocês. Você está aqui comigo, irmãos? Então, antes de qualquer ação, eles precisavam ser cheios do Espírito. Querido, esse princípio é válido até hoje. Esse princípio precisa ser obedecido hoje, no tempo em que nós vivemos. Deixa eu te falar uma coisa, seria muita presunção nossa, imaginar que nós podemos cumprir a missão de Deus, sem depender do Espírito de Deus. É muita presunção. Irmãos, nenhum talento, presta atenção nisso, nenhum talento, nenhum preparo, nenhuma estratégia, nenhum esforço humano pode substituir o poder do alto. Eu acho que se eu fosse um pregador pentecostal, se eu estivesse gritando isso aqui para você, você estaria mais animado, porque nós colocamos sobre tudo isso aqui a força para o nosso movimento. Não, se eu me preparar bem, não, se eu aprender a pregar, não, se eu tiver talento para cantar, se eu me preparar, se eu tiver a estratégia certa, se eu me esforçar muito, eu consigo. Não. Qual é o talento que Pedro tinha? Só de pescar. Pedro não tinha talento de curar ninguém. Pedro não tinha talento, irmão, de coordenar um movimento apostólico do seu tempo. Pedro era emocionalmente frágil. O cara vem prender Jesus, ele já mete a espada. Ele não tem conversa com ele, não tem negócio de assim: calma aí, querido, vamos bater um papo, vapo, espada no pescoço. Se o cara não dizia, era rachar a cabeça do cara no meio. Cortou a orelha porque o cara tirou da frente assim, ó. É que eu estou viajando na maionese, né? Estou imaginando a cena. Opa, cortou a orelha. Se não, era no meio da testa. Um cara desse, irmão, frágil emocionalmente, senta diante de Paulo, e Paulo fala assim: você está errado. Você está sentado com o gentio, quando os irmãos chegaram, você se levantou. Por quê? Você não é nem crente, porque como é que você, sendo judeu, quer que todo mundo se torne judeu? Se fosse o Pedro lá do Antigo Testamento, tinha ido para cima de Paulo. O cara frágil emocionalmente. Não foi o talento de Pedro, irmãos. Não foi a estratégia usada. Sabe o que aconteceu? Pedro viu o Espírito descendo, línguas repartidas como de fogo, aquele povo sendo tocado, o Espírito caindo sobre o povo. Isso o fortaleceu. Amém? A missão, ela nasce no coração de Deus. Guarda isso, presta atenção. A missão, ela nasce no coração de Deus, ela é conduzida pelo Espírito, e ela é, irmãos, realizada por um povo que reconhece sua total dependência dEle. Vou repetir: a missão nasce no coração de Deus, ela é conduzida pelo Espírito de Deus, mas ela é realizada por um povo que reconhece que depende dEle. Se nós não entrarmos nesse lugar de dependência, se nós não entrarmos nesse lugar de dependência do Espírito, nós não vamos conseguir cooperar, realizar a missão de Deus. Irmão, sempre que a igreja, ela tenta avançar sem o Espírito,
ela pode até produzir atividade, ela pode até produzir movimento, mas ela jamais vai produzir o fruto que somente Deus pode gerar. Se mover sem o Espírito, nós podemos até gerar algum tipo de movimento. Cara, vamos fazer coisas e a gente vai movimentar a gente, nós vamos chamar a atenção. Se nós queremos só vídeo para postar no nosso Instagram, tem problema avançar sem o Espírito. Porque é possível gerar grandes movimentos sem a presença de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Simão. Esse cara era mágico. A Bíblia diz que ele movimentava toda a sua cidade, toda a sua região. Aí quando os discípulos de Jesus chegaram, ele olhou e falou assim, vou fazer um tratado com esses caras. Vamos fazer o seguinte, Pedro, você consegue me dar esse espírito e eu te dou o meu dinheiro? Ele quis comprar o espírito. Mas esse cara movimentava a cidade sem o espírito, irmãos. Vocês estão entendendo isso? Esse cara conseguia gerar movimentos que atraíam pessoas de vários lugares, sem o Espírito. Sem o Espírito. E a primeira oportunidade que ele teve, ele falou, opa, vou comprar. Porque sem o Espírito eu estou fazendo tudo isso, se eu tiver o Espírito então. Sabe qual foi a resposta de Pedro para ele? Meu amigo, em nome de Jesus, vá você e o seu dinheiro para a casa do diabo. Estou traduzindo aqui para a linguagem de hoje, tá? Vá você e o seu dinheiro para o inferno. Se fosse muitos de nós, sabe o que a gente faria? Uma conferência de avivamento. Porque nós iríamos juntar um cara que movimenta o espírito, um homem que movimenta o espírito com um homem que movimenta a cidade. E essa conferência ia lotar. A gente podia até dar um nome, encontro profético, adoração continental, adoração global, profética, intergaláctica. Era só botar um nome assim. Ia ter o espírito e ia ter dinheiro. Telão de LED, o melhor som, ar-condicionado, essa poltroninha que você está sentado aí. Ia ser top demais. Nós estamos dando nomes gospels para a transação financeira que a gente faz. Porque o que nós temos em muitos lugares é homem sem unção que tem dinheiro. Então ele quer comprar a unção de alguém. Então ele marca uma data para o avivamento. Não, nesse culto aqui não, que está ralado, está cansado, ninguém nem ora. Mas na conferência do mês que vem, pode vir que o Espírito vem. Por quê? Porque aqui a única coisa que a gente tem é dinheiro. Na conferência do mês que vem vai chegar o homem de unção, que nós vamos dar dinheiro para ele derramar unção. Você entende a transação financeira que a gente encontrou? E nós estamos chamando isso de conferência, irmão. Na verdade, se nós nos movermos na dependência do Espírito, qualquer reuniãozinha como essa é uma oportunidade dele vir. Qualquer reunião. Irmão, a gente faz reunião aqui de oração. Toda quarta-feira. Sei que você sabe, né? Uma mesinha bem aqui com 10 gatos pingados ao redor. Toda quarta-feira está aqui orando. Uma hora ele vem. Uma hora ele chega aqui. Evan Roberts, Avivamento País de Gales. 7 irmãos, 7. Tinha menos naquela reunião de oração do que tem nas nossas reuniões de quarta-feira aqui. Às vezes o cara vem, às vezes o Wesley vem falar comigo, algum irmão, cara, os nossos turnos, o povo não vai. Mano, se der 3, é suficiente. Se der 2, é suficiente. Se houver concordância, acabou. Pode arrochar. Uma hora ele vem. Não precisa ter uma multidão, não. Nunca tem uma multidão. Irmão, Jesus, quem as pessoas lá fora dizem ser o filho do homem? Elias, Jeremias, e vocês? 12 discípulos reunidos. Um só disse assim, tu é o Cristo. Ele falou, opa, concordou comigo. A minha igreja pode ser edificada. Acabou. Não precisa de muita gente, não. Evan Roberts dizia assim, olha, vamos permanecer nesse lugar de oração. Irmãos, preste atenção. Eu fui lá. Você sai na porta da capela aqui, não é assim, amor? Está a avenida aqui, ó. Lá embaixo era a mina que eles trabalhavam. Hoje não mais. Na época, lá embaixo era a mina que eles trabalhavam. Os caras passavam um dia, eles não passavam um dia na frente de um computador, numa sala com ar-condicionado, sentado numa poltrona presidencial, digitando processos, não. Eles passavam um dia em mina de carvão. Esses caras vinham de noite e eles encostavam na igreja para orar. 7 irmãos. E Evan Roberts dizia para eles assim, ó, não falte uma reunião
E a senhorinha que estava contando a história para a gente, ela contou um detalhe que eu achei interessante. Ela disse assim, gente, não era aquele negócio assim, olha, a reunião hoje foi mais ou menos, na semana que vem foi top, na outra semana foi maravilhoso, na outra ele veio. Não, eram reuniões frias. Frias. Ela dizia assim, olha, eram reuniões frias. Sabe aquela reunião que você vem e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui, moço? Se eu não tivesse sentado na frente, eu já tinha ido embora, igual alguns irmãos foram ali. Se eu tivesse sentado lá atrás, já tinha vazado. Reuniãozinha chata. Era esse tipo de reunião. E ele dizia assim, não falte a próxima. Mas essa foi ralada, não senti nada. Mas não falte a próxima. Porque a reunião que você faltar, pode ser essa reunião que ele vem. Irmão, um dia eles estavam reunidos. De repente, como em Atos capítulo 2, um avivamento que varreu o país de Gales, um avivamento que varreu a Europa, um avivamento que varreu as nações, que começou em uma reuniãozinha ralada de oração, com 7 gatos pingados, num frio desgramado, depois de passar o dia numa mina de carvão, cavando e trabalhando, e muitos de nós não estaríamos lá. Irmãos, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Geralmente um grande derramar do Espírito vem de um grande momento de espera. Você está aqui comigo? Eu não estou aqui, nós não vamos terminar essa reunião jogando isso aqui para cima. Não, eu quero terminar essa reunião convocando você para um período de espera. Um período de espera, um momento de perseverança, um lugar em Deus que nós vamos entrar e dizer, cara, eu vou ficar nesse lugar, e eu só vou sair daqui depois que Ele vier. Eu quero convocar você para esse lugar, irmãos, de perseverar, de bater, até Ele abrir a porta. Um lugar de depender, de dizer, cara, eu não vou sair daqui. Mas as coisas estão dando errado. Não interessa, eu vou permanecer. Mas as pessoas estão falando, não importa, eu vou permanecer. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos. Alguém lá da rua Azusa vem visitar o país de Gales e pega uma fagulha daquele avivamento e reúne numa casa com alguns irmãos. Irmão, não era uma mega church, não era uma grande igreja, eram alguns irmãos, com um homem chamado William Seymour. Mesmo princípio, foram para diante da presença de Deus e bateram, e forçaram a porta, e aquele cara carregava dentro de si um anseio de ficar sozinho com o Senhor, mas ele não conseguia mais, porque as pessoas começaram a ser atraídas. Ele queria ficar só, mas as pessoas não deixavam, ao ponto dele pegar uma caixa e começar a orar com uma caixa na cabeça, para dizer, nada aqui fora vai me chamar a atenção, eu vou ficar aqui com Ele. De repente, irmãos, depois deles alugarem um galpão velho, um lugar velho de cuidar de cavalo, ele veio. Depois de um grande momento de espera, o Espírito, dois irmãozinhos, daquele movimento de oração de Azusa, um dia estavam orando e tiveram uma visão, e na visão eles viram o nome Belém. E lógico, eles pensaram que fosse Belém lá em Israel, mas não, era Belém do Pará. Esses caras pegaram as coisas, irmãos, vieram para Belém do Pará. Um tempo atrás eu estou ministrando numa cidadezinha em Belém do Pará, e um cara foi me buscar. Eu ia ministrar de manhã numa cidade e à noite em outra. Então eu tinha que sair meio-dia dessa cidade que eu ministrei de manhã, porque senão eu ia atrasar para o culto da noite. E eu estava muito cansado, eu já estava 3 dias já pregando na região. E aí ele foi me buscar sozinho. Foi num carro bem confortável assim. Quando eu entrei no carro, ele, pastor Paz, tudo bem? Eu falei assim, meu irmão, tudo bem, deixa eu te pedir uma coisa, eu posso? Ele, pode? Eu falei, cara, eu estou muito cansado.
eu queria ir nessa viagem dormindo. Eu todo sem graça, assim, porque eu sabia que ele queria conversar. Ele falou assim, não, pastor, está tranquilo, cara, só arrei o banco aí, arrei o banco, e eu deitei. Aí ele falou assim, pastor, antes de eu dormir, deixa eu te falar uma coisa, nós íamos por fora, pela PA, não sei o que, pela BR, não sei o que, não sei o que, mas assim, eu lembrei que a gente tem aqui uma rota turística, que assim, é um pouco mais longe, mas a estrada é menos movimentada e é melhor, então nós vamos pela rota turística. Eu falei, não, irmão, você pode ir para qualquer lugar, eu só quero dormir, descansar, porque eu ia chegar direto para o culto, não ia nem passar na casa do pastor para tomar banho. Aí ele falou assim, não, então tá bom, essa rota turística é legal. Aí já começou a puxar a conversa, né? Essa rota turística é legal porque ela foi aberta, não sei se você sabe, por Daniel Berg e Gur Navini. Aí eu, quem, macho? Foi uma viagem que eles fizeram de Belém para Bragança, e eles foram abrindo caminho, e tem os pontos, os marcos. Quando ele falou assim, eu levantei o banco. Eu falei, não, meu amigo, aí você não quer que eu durma? Os caras abriram irmãos, aí esse cara, foi Deus que mandou aquele rapaz lá. Porque quando ele disse assim, deixa eu só lhe dizer um negócio, eu já fiquei com raiva dele. Eu falei, miserável. Mas o resto da viagem, esse cara dizia assim, pastor, sabe aquela casinha bem ali, sei, aquela casinha eles ficaram presos por 40 dias, porque pregaram aqui, os caras prenderam ele, para, eu ia lá tirar uma foto. Irmão, cheguei 9 horas da noite quase na igreja para pregar. Cheguei depois do louvor. Os caras abriram caminho. Uma viagemzinha que a gente fez em algumas horas, eles fizeram em mais de 90 dias. Porque eles foram apedrejados, foram presos, foram expulsos, e saíram abrindo caminho, irmãos, uma estrada, um tapete. Aí Deus falou comigo, Deus falou assim, sabe por que hoje você está andando numa estrada pavimentada? Porque alguém veio antes de você para abrir o caminho. Alguém ficou preso, alguém sofreu, para que você pudesse hoje passar por uma estrada dessa. E aí, meu irmão, Deus me pegou. E eu preguei naquela noite sobre a importância do pioneirismo. Pioneirar é você trilhar um caminho que não existe, para que outros que venham depois de você possam trilhar uma estrada pavimentada. Irmão, quantos de nós temos essa coragem de dizer assim, eu vou parar, esperar o Espírito, para que a próxima geração que vem depois de mim possa correr, possa voar. Outro dia eu estava conversando com o Levi, meu filho, até saiu, peguei no flagra, estava conversando com ele. Ele falou assim, pai, você é um homem de Deus, não é? Eu falei, não sei, sou ele, você é, para mim tu é um homem de Deus, tu é um exemplo para mim. Quero ser um marido como você é para minha mãe, quero ser um pai como você é para meus filhos, mas você já passou por muita coisa na vida. Eu falei, verdade. Você já caiu na bagaceira um tempo. Eu falei, verdade. Ele falou assim, hoje você é um homem de Deus. Qual é o pensamento dele? Eu posso cair na bagaceira e me tornar um homem de Deus. Eu falei, pode, mas deixa eu te falar uma coisa. Achei, né? Eu sei que ele, é uma dúvida mesmo que os nossos filhos têm. Eu falei para ele assim, filho, você pode, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por tudo que eu passei, para que você não precise passar. Você não precisa passar pelo que eu passei. Você não precisa sofrer o que eu sofri, o caminho está pavimentado. Você só vai pela estrada de chão se você quiser, é uma decisão sua. Se você decidir ir pela estrada de chão, ok, você não precisa. Eu não tinha escolha. Eu tinha que ir nessa estrada. Agora, se nós dois chegar diante de Deus, no final de tudo, eu vou ter uma desculpa que você não vai ter. A desculpa que eu posso dar para Deus é assim, Deus vai me perguntar assim, Rogério, por que tu caiu na bagaceira, por que tu passou por tudo que tu passou? Eu posso dizer para Deus assim, Deus, é porque ninguém me ensinou, eu não tinha uma referência, então eu não tinha para quem olhar. Você vai ter que arrumar uma outra desculpa para você, porque essa você não vai ter. Essa desculpa você não vai ter, porque eu estou aqui. Quiser olhar para mim e seguir meus passos agora, ok. Se quiser ter a experiência de cair na bagaceira, você corre o risco de não chegar onde eu cheguei, mas vá lá, é uma escolha sua. É assim ou não é? Esse princípio serve para a vida espiritual, irmãos. Mas você pode cortar caminho. Talvez você não vai ficar um ano trancado num quarto, como eu fiquei orando e lendo Bíblia 24 horas por dia. Você não precisa, talvez você não precisa passar por isso. Talvez você não vai ficar orando como nós ficávamos no começo. Irmão, a minha rotina de oração no começo da minha caminhada com Deus era de 4, 5 horas por dia. De domingo a domingo eu ficava trancado num quarto 4, 5 horas orando, depois de um ano orando o dia todo. Você tem uma referência para quem olhar. Alguém pavimentou o caminho na sua frente. Nós estamos dizendo para você que você precisa chegar num lugar
Mas o caminho está pavimentado. Irmão, eu entrei num carro e cheguei lá onde eu precisava. Os caras vinham de cavalo. Pedrada, caía de cavalo, quebrava a cabeça, se trancava numa casa, se escondia dentro do mato. Eu não preciso fazer isso hoje. Eu entro no avião aqui, vou para São Paulo, chego no mesmo dia. Depois você assiste o documentário do Billy Graham. Billy Graham ia fazer uma viagem, ele passava 6 meses para chegar no destino final. Para pregar 3 dias, para voltar para casa. Era 1 ano para ir lá, pregar 2 dias e voltar. Aí alguém num documentário pergunta para a mulher dele, como que ela suportou isso? E não é igual hoje, meu irmão. Você está com saudade, você manda uma foto. Ô, meu amor, morrendo de saudade de você, onde eu estou aqui? Ó. Não. Era mais rápido ele ir lá e voltar do que ele mandar uma carta para a carta chegar onde ele morava. A mulher dele falou assim, é porque faz parte do propósito. Tudo que está dentro do propósito a gente consegue. A gente tem força. Irmão, hoje se o marido vai ali na igreja, se ele vai na igreja 3 vezes por semana, a mulher reclama. Porque está saindo demais de casa. Tem que me ajudar com os meninos. A mulher cuidava de uma fazenda. A mulher do Billy Graham. Eles moravam numa fazenda. Ela ficava 1 ano cuidando de uma fazenda. Cuidando dos filhos. E não é cuidando igual hoje a gente faz não. Vai ali, assiste ali, bebê fim. Não. É cuidando de verdade. Amarra na cadeirinha e bota na frente da televisão. Pronto. Fica lá a manhã todinha. Não é cuidando assim não. É cuidando de verdade. Você está entendendo isso? Como que a coisa mudou? 1 ano, cuidando do filho para o marido pregar 3 dias numa cidade e passar 6 meses dentro de um navio. Loucura, irmão, loucura. Na nossa cabeça não cabe. David Brainer, um jovem que morreu jovem por pregar o evangelho e não se tratar de uma tuberculose. O cara morreu de tuberculose. E sabe o que esse cara fazia? Sabe o que ele começou a pregar para os índios? E a região que ele pregava tinha muita neve, era muito frio. Sabe como que as pessoas achavam ele? Rapaz, para onde que David Brainer foi? Era só olhar para a neve, o rastro de sangue, que ele ficava o tempo todo cuspindo, tuberculose, o pulmão se dilacerando e ele cuspindo. Cara, você precisa se tratar. Não posso perder tempo, cara, eu preciso pregar para a tribo tal, porque se eu não pregar eles vão se perder. Ele está perdendo a vida, mas ele não pode deixar que o outro se perca. Irmãos, o poder, nós precisamos entender que o poder do Espírito vai nos levar a viver coisas que naturalmente falando a gente não está disposto a viver. E aí eu quero perguntar para você, cara, você está disposto a isso? Você está disposto a viver loucuras pelo Espírito? Se não tiver, ok, pode continuar sendo esse crentezinho bonitinho de domingo, está tranquilo. Mas se você estiver pronto para o poder do Espírito, se prepare para sair de uma vida normal. Se prepare para sair de uma vida natural. Então, sempre que a igreja se movimenta sem o Espírito, ela produz atividades. Podemos ser como Simão Mágico. Podemos produzir movimentos. Mas os frutos que somente o Espírito gera, é impossível. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós estamos apressados demais. Estamos apressados demais para termos que esperar pelo poder do Espírito. Nós achamos que Deus tem pressa. E não, meus irmãos. A pressa, ela está nos tornando ansiosos. Nós somos ansiosos porque somos apressados. E sabe o que a ansiedade faz? A ansiedade arranca você do lugar da dependência de Deus. A ansiedade é excesso de futuro. Você quer viver logo hoje aquilo que Deus preparou para você viver amanhã. Você quer trazer para o presente aquilo que é para você viver no futuro. A ansiedade nos arranca desse lugar. Então a pressa, ela pode nos levar a agir antes do tempo. A pressa, ela nos faz confiar mais nos nossos recursos do que na capacitação de Deus. É isso que a pressa faz. Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos terminando. Quando a ansiedade, ela substitui a dependência, nós corremos um grande risco de avançar sem o Espírito. Vou repetir para você. Quando a ansiedade substitui a dependência de Deus, nós corremos um grande risco de avançarmos sem o Espírito. A obra de Deus jamais, diga comigo, jamais. Diga comigo, jamais. A obra de Deus jamais
deve ser realizada apenas com o nosso esforço. A obra de Deus, irmãos, jamais deve ser realizada apenas com a nossa força. Nós precisamos aprender a esperar até que Ele decida vir. Não adianta a gente produzir movimentos, porque é nesse momento de espera que Deus prepara os seus servos para que eles possam servi-lo pelo poder do Espírito. É na espera que nós somos preparados, e somente aqueles que tiveram paciência para esperar terão autoridade para se mover no Espírito. Irmãos, nós precisamos dessa autoridade, precisamos sair do normal. É porque somente o Espírito poderia trazer liberdade e autoridade. É por isso que a missão dos apóstolos, ela não poderia começar enquanto eles não fossem revestidos pelo alto. Eu não sei o que Deus chamou você para fazer, eu não sei o que está no seu coração, mas eu sei de uma coisa: você precisa do poder, você precisa do Espírito. Sabe, eu estava conversando com os pastores esses dias. Sabe qual é um dos problemas que eu vejo hoje? É que parece que a gente passou por uma reformada. Tantos escândalos que aconteceram no meio pentecostal carismático nos últimos anos, nós ficamos com medo do pecado e corremos para se reformar um pouquinho. Então, nós começamos a entrar num lugar de excluir o Espírito do nosso movimento. A gente traz Armínio, a gente traz Calvino, a gente traz Agostinho, a gente traz todos os pensadores da história da igreja. O Espírito a gente vai deixando de lado, porque parece que todos esses homens organizam a igreja, o Espírito bagunça. É assim ou não é? A gente começou a deixar isso de fora, e nós começamos a nos tornar um pouco mais reformados.